Salve para você que está nos acompanhando aqui no YouTube e nas redes sociais da Central do Timão. Eu sou o Daniel Kepler e estamos aqui com mais uma entrevista de um conteúdo que é muito importante. Já tratamos no nosso site algumas vezes, mas agora estamos aqui para falar ao vivo, diretamente com Diogo Oliveira e Adriano Santos, membros do Coletivo Voz Corintiana. Como é que vocês estão? Daniel, boa tarde. Boa Boa tarde a tarde. todos e a todos. Obrigado pela presença aí da gente poder falar sobre essa reforma. É uma proposta ampla, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue esclarecer, discutir para o que vai ser apresentado e depois votado no Conselho Deliberativo do Corinthians. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, do Central do Timão. E vamos lá, é uma oportunidade de a gente trazer as ideias do torcedor, a gente explorar um pouco mais sobre isso e reforçar aí essa proposta nossa da reforma estatutária. Trazer vocês aqui é algo que eu tinha em mente já há bastante tempo, desde quando eu comecei a conversar com o Fábio lá atrás sobre essa ideia que eu meio que vi nascer, né? Já vão fazer aí 3 meses mais ou menos que vocês estão trabalhando, né? Sim. Algo que começou ali com uma ideia e rapidamente reuniu muita gente, né? Sim. Quem segue a Central sabe que a gente trouxe com exclusividade uma entrevista, né, sobre como que o grupo se formou, qual era o seu interesse inicialmente, e isso se transformou numa proposta muito grande, com a colaboração de muitas pessoas. Queria que vocês começassem falando sobre esse processo de criação do movimento e também de democratização da proposta como um todo, porque ela recebeu colaboração de muitos torcedores, né? É. Esse sentimento, o que uniu a gente foi esse sentimento, além do corintianismo, né? Que é comum a todos, mas ir além da mera reclamação. Então, que todos nós estamos insatisfeitos, que a situação que o Corinthians está não é a que a gente quer, isso todo mundo tem em comum, mas a gente, ao invés de simplesmente apenas reclamar, cruzar os braços, tentamos entender, né? Abrir o estatuto, entender, ver o que pode ser feito e oferecer propostas. Né? Sim. Nosso papel está aqui também de oferecer propostas. A gente não tem, às vezes, esse ultra pragmatismo que as pessoas têm de dizer. Que a gente diz, a nossa proposta é ampla. Tudo vai ser aprovado? A gente não sabe o que vai ser aprovado. Não sabe. A gente tem algumas coisas que são mais ousadas, outras não vão ser aprovadas, não sabe, mas o nosso papel é isso. É entender o processo, ver como funciona, propor e acompanhar, porque é o que a gente pode fazer. É simplesmente só reclamar, só em rede social também, a indignação tá no coração de todo corintiano. Mas o que a gente teve é isso, da gente se unir e indicar de maneira bem objetiva, dizer por 1 mais 1 igual a 2, quais são os caminhos que a gente pode oferecer pro Corinthians, né? Sim. Acho que essa indignação que o torcedor tem na rede social é o que uniu a gente, né? É o que trouxe a gente aqui. Claro. É a indignação que eu tenho, que o Diogo tem, que todos do coletivo têm também. A gente tem o entendimento que o clube passa uma dificuldade muito grande, não só administrativa, mas política também. E a gente foi o que o Diogo falou, a gente precisava sair da rede social e a gente precisava entender, poxa, o que a gente pode fazer para ajudar o clube? Óbvio que a gente tentar mobilizar o máximo de pessoas possíveis na rede social é importante, é bacana, você dissemina ideias, mas na prática mesmo a gente precisava de alguma coisa mais concreta, né? Então o coletivo surgiu por conta disso, né? A gente tem muita gente boa no coletivo com muitas ideias, acho que foram mais de 400 ideias, né, dentro do formulário. Além de ideia, também muita cada um coisa. chega com a sua área de competência. Então você vê, por exemplo, que nem eu sou advogado, né? Uhum. Você vê, por exemplo, como o pessoal, por exemplo, como o nosso material tá muito bem feito. Sim, Como sim. que ele também tá bem redigido, bem feito. Tem a parte das redes Quase 100 sociais. páginas, né? Pois é. Então, tem, por exemplo, a parte das redes sociais, que a gente está sempre também publicando conteúdos no Twitter, no Instagram também. Então, tudo isso aí também é um trabalho muito bem feito pelo pessoal, né? Sim. E vamos E somando isso. Os esforços que cada um tem para oferecer, tudo em prol do Corinthians. E, cara, a gente precisou tomar o conhecimento do que é o estatuto hoje, né? A gente precisou ver ponta a ponta do estatuto para Sim. tentar entender o que era possível ser feito, o que já existe, o que pode ser aperfeiçoado. Tanto é que o que seria de artigo novo, o que seria de adequação de texto, né? Então, Era uma dúvida que eu tinha, inclusive, né? Porque o estatuto atual, ele é um estatuto muito defasado, né? Ele data de 2008, com uma mudança ali muito sensível em 2022, só para fazer alguns ajustes. Sim. Mas ele é um texto, assim, retalhado e cheio de brechas, né? Então, eu imagino que o Isso. desafio de
de identificar essas brechas para corrigir deve ter Uhum. sido maior do que o de propor novas ideias, né? Sim. A gente tem hoje a LGE, né? Que é a base. Acho que já deveria ter sido a base do Estatuto há muito tempo. Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, né? Então, a gente usa a Lei Geral do Esporte como base para tomar todas as ideias que a gente teve, né? Então, Certo. a gente tem o primeiro ponto era tentar adequar o estatuto atual com a Lei Geral do Esporte e com isso trazer novas ideias, trazer coisas, a gente tem coisas na verdade que nem tem no estatuto que são ideias que poderiam ser medidas administrativas, né? Sim. Enfim, então, mas a base é tentar, antes de mais nada, adequar o estatuto à Lei Geral do Esporte e com isso a gente tentar deixar um estatuto mais moderno, mais profissional. Acho que esse é o principal ponto. Até antes de se juntar com o pessoal do coletivo, eu já conhecia um pouco do estatuto e também já tinha essa impressão do quanto ele era defasado, de quantas brechas que ele tinha. Que ainda você vê, antes da LG ainda tinha a lei do Profut, ainda tinha a lei Pelé. Então, Lei se Pelé, pela lei né? Pelé, Nossa. que é de lá de trás, ele já estava defasado, com esse novo da Lei Geral do Esporte que tem, ficou mais defasado ainda. Então, assim, A era... Lei Pelé que está em vigor ainda, né? Sim, então, Metade da Lei Pelé está em vigor, metade foi vetada pela LGE, aí a gente tem duas legislações que são paralelas, com artigos em comum, praticamente. É uma bizarrice, né? Pois é. Sim. Mas o problema é que é aquilo, né? Eu costumo falar muito também que o Corinthians, ele é um sistema igual ao Brasil, né? E, infelizmente, a gente acaba tendo que tomar as providências depois que as coisas ruins É um acontecem. retrato de Brasil. Então, É a gente verdade. precisou chegar nesse caos político. Por isso que é o clube mais brasileiro, né? Exatamente. Vamos lá. Pro bem e pro mal, né? Então, pro bem, É o clube mais exatamente, brasileiro. pro bem e de pro mal. fato, Então, literalmente. a gente precisa esperar chegar nesse ponto para ter essa discussão, mas assim, se é esse o quadro que nos tem, vamos encarar, né? Essa é uma da... o Tuma falou isso naquela última entrevista que ele deu. Falou assim, olha, ele já tinha alguma coisa em andamento, já estava tendo uma reforma. Talvez se não tivesse acontecido, seria muito melhor que não tivesse Tudo que aconteceu. acontecer tudo que aconteceu, de vai de bet, de polícia, etc. Essa reforma poderia ter saído já no ano passado. Sim. Que até quando ele nos recebeu, ele tinha ali já. Falou assim, tá vendo? Esse projeto aqui, ele mostrou, a gente viu, olha, esse projeto existia. O que seria muito bom? Seria, mas até você ver que há males que vem pro bem, né? Lógico que seria Sim. muito melhor se não existisse vai de bet, se não existisse polícia, se não existisse essa coisa toda que tem. Sim. Que a gente agora tá tendo a oportunidade, da torcida ser ouvida pelo Conselho Deliberativo e de apresentar uma reforma melhor ainda do que seria no passado. Sim. Inclusive por ter aparecido problemas que não existiam, que a gente já vai prever, que a gente já vai discutir, e por causa disso, da torcida ser ouvida. A gente recebeu, a gente abriu o formulário, de recebemos ideias. propostas, então assim, tem até muita coisa aqui que talvez eu não pense exatamente do que tá aqui, que o Adriano não pensa, mas a gente foi um condensador de ideias. Né? Interessante. Chegou no final a gente com 1.115 sugestões, né? 1.115 assinaturas né? de muitas sugestões e olha, tem coisa que eu acho que poderia ser, eu pessoalmente, pode ser um pouco pra cá, pode ser um pouco pra cá, um pouco pra lá, mas é a vontade, essa é a democracia, Sim. que é a vontade de todos, né? Então, pelo menos é isso. Estamos sendo ouvidos, né? E a torcida do Corinthians vai ser ouvida. Acho que se não tivesse todo esse contexto político e administrativo que a gente teve nos últimos anos, talvez o torcedor não tivesse a possibilidade de estar aqui falando hoje, sabe? De estar trazendo um documento pro clube. A males que vem para bem, né? Então foi uma possibilidade do torcedor conseguir também aparecer e trazer coisas que, cara, talvez tivesse saído uma reforma antes disso, mas ia ser só de dentro do Parque São Jorge para fora. Talvez não fosse resolver o problema, de fato. Entendeu? Talvez não fosse resolver o problema, o torcedor não ia se sentir representado. Então, Isso é verdade. Estamos no jogo. Pelo menos isso, estamos no jogo. Muitas vezes a gente recebeu em todas as nossas redes sociais, tanto do coletivo quanto do nosso pessoal, muito cético também. Mas esse projeto de vocês não vai pra frente. Vocês estão perdendo tempo, não sei o quê. Eu escuto isso todo dia. Eu também, a gente escuta isso todo dia. Corintianos. Todo mundo, de corintianos. E assim, nosso papel é isso, é propor. A gente tá aqui pra discutir. A gente não tá aqui também pra
para apostar. Não, a gente tá aqui para discutir e para oferecer o que vai ser acolhido, o que não vai ser acolhido. É Já não muito é mais do bom. controle do coletivo, né? Então, e é muito bom porque Sim. assim, voltando no projeto que estava no projeto passado. Então, houve a publicação desse edital, houve até audiências públicas, Uhum. só que também até pelo momento, não sei. Eu costumo dizer que esse momento, depois que aconteceu os negócios da Vai de Bad e tudo, que ele é o momento do não é só 20 centavos do Corinthians. Porque parece que também todo mundo explodiu, agora tem muita gente muito mais interessada, a torcida hoje é muito mais interessada, é muito mais engajada politicamente, a torcida quer saber de tudo. A gente até brinca que tem umas coisas que são tão bestas que hoje a gente tá discutindo e que não discutiam lá atrás, porque há um ano, quando teve esse projeto de reforma, não havia também todo essa ebulição da torcida cobrando para de dentro do Parque São Jorge. Então e aí o nosso papel também é esse, de pegar, de canalizar toda Frustração, né? essa Essa frustração e frustração. transformar isso em ideias objetivas. Interessante você colocar isso, porque eu até comentei no Twitter um dia desses sobre essa questão. Eu me lembro, em 2022, 23, assim, mais ou menos, eu me lembro como a torcida, de um modo geral, nas redes sociais, ela se incomodava muito quando determinadas pautas eram abordadas pela imprensa. A torcida, ela não gostava quando coisas negativas eram publicadas. Exato. Eles falavam, não, mas por que vocês estão falando isso? Não, mas vai ter jogo depois de amanhã, vocês vão desestabilizar o elenco. Não, porque isso aqui tem que resolver entre a gente, não sei o quê. Era muito comum a gente ouvir esse tipo de crítica. E hoje em dia a O pessoal imprensa... falou, tem jogo do Corinthians hoje, nós estamos falando de outra coisa, A né? imprensa tem método, a E, imprensa. e hoje em dia a torcida cobra para que as coisas sejam expostas, né? A torcida ela cobra para que as coisas elas sejam realmente divulgadas. E aí isso acaba mostrando de uma certa forma como no fim das contas a política ela sempre está presente, né? Não tem como. Sim. E aí eu queria levantar com vocês esse ponto do reconhecimento da política como um agente ativo no clube, inevitável, Uhum. dentro da proposta. A proposta, ela não. Seria muito tentador, né, para o coletivo. Tentar fazer uma proposta apolítica, né, Uhum. focada ali em outras questões e fingir que as coisas não são relacionadas. Mas não, a proposta ela ataca isso e tenta fazer a política ser uma aliada, né, do clube e não uma inimiga. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que a gente não pode negar a política. ah, a proposta, a gente não pode ser ingênuo de achar que não tem política nas coisas, que a gente não tem política em todas as esferas da sociedade. Pois é. O coletivo ele tem o propósito de ser apolítico, certo? A gente tem a ideia de trazer para o clube alternativas e propostas. Sim. Para o clube. Mas a gente entende que existem pessoas lá dentro que vão decidir qual é o futuro do Corinthians, Com né? certeza. Os sócios, os conselheiros, eles vão ver essa proposta. Existem outras propostas também e eles vão votar quais são os melhores caminhos que o Corinthians vai tomar, né? Como que será feita essa proposta. Isso é um processo político. O que a gente tem que, acho que, falar pro torcedor, e a gente como torcedor tentar passar essa imagem para quem tá lá na rede social, xingando, criticando, às vezes criticando até o próprio coletivo, achando que a gente tá aqui perdendo tempo. Cara, a gente precisa ter, acho que a gente precisa parar de escolher A ou B como salvador da pátria. Porque não existe salvador da pátria no clube. Interessante. Não vai chegar ninguém com aporte financeiro fora da realidade aqui para salvar o clube. A gente sabe que isso não é uma realidade, então o torcedor tem que ter consciência de que a gente tem que, dentro de propostas da reforma do estatuto, a gente trazer mecanismos para fazer com que o clube seja mais bem gerido, sabe? Sim. Que seja um clube profissional, que seja um clube transparente e íntegro. Isso dentro do processo político, né? Então acho que a Sim. gente tem que trazer a política para isso. A gente ficar achando que o problema do Corinthians é o Andrés, o problema do Corinthians é o Augusto, o problema do Corinthians é o sócio, o problema do Corinthians é o conselheiro. Cara, Não. se o problema fosse esse, era muito fácil de resolver, sabe? O Sim. problema é muito mais profundo, o problema é sistemático. Então a gente precisa atacar, de fato, a raiz do problema. Então, por isso que a proposta é grande, ela traz muitas ideias, ela aborda muitos pontos, porque o buraco é mais embaixo, sabe? E a política ela tá dentro desse processo. Então a gente não pode demonizar e não pode ficar achando que ano que vem vai ter eleição de novo, vai ter um candidato que vai chegar aqui e vai salvar o clube.
Muito pelo contrário, a gente tem que ter, na verdade, trazer para o candidato que vai ser um próximo presidente aí, cara, um estatuto robusto e com base em leis, óbvio, e com base em que tenha mecanismos com que os políticos possam trabalhar de forma transparente e que a gente evite que tenha problemas como a gente teve nos últimos anos. As boas né? práticas, né? As boas práticas, governança, profissionalismo, enfim, tudo que Mas, a gente escuta mas falar. é bem essa palavra. Isso foi uma coisa que a gente sempre teve desde o começo. E você falou da demonização de política, né? Se confunde muito. Isso, mais um sintoma do Corinthians ser o clube mais brasileiro. Ser político não é necessariamente não ser partidário, né? Sim. Então, o fato da gente estar aqui juntando pessoas, transformando uma proposta, apresentar no clube, isso é político. Isso é política? Pois é. Não, Isso é o que político. não significa, isso tem que ficar muito claro, é que a gente não tem vinculação partidária Sim. no seguinte sentido, a gente não tem vinculação nenhuma com nenhum conselheiro, não temos vinculação com ninguém. Só temos Independente. somos independentes, né? Mas o que não deixa de ser um ato político. Tem que ser político. A gente precisa ser ouvido. A gente não quer ser ouvido por gritar mais alto. A gente quer ser ouvido exatamente por isso. Com proposta, né? Com propostas. Proposta. A gente quer ser ouvido no diálogo. A gente quer ser ouvido... e isso é um ato político. A gente sabe que, por exemplo, que enquanto político, até a gente estava falando sobre isso, nossa proposta é muito ampla. Eventualmente, algumas coisas pode ser que não entrem na proposta por ser tão amplo. E isso transformar não para ficar dentro do estatuto, mas como uma sugestão do clube, como tem outros regimentos dentro do clube, como tem ali o regimento administrativo, tem outras decisões, tudo bem, isso também é político. Você fazer essa negociação, isso aqui não vai entrar no estatuto, mas vai entrar num regimento, isso aqui não vai entrar num outro lugar, isso também é um ato... Isso é um ato político. Sim. Também, Sim. né? Por exemplo, a gente já tem uma das propostas que a gente estava discutindo, que foi até um requerimento que a gente já fez, que diz respeito ao torcedor de fora de São Paulo. Sim. Né? Que já foi algo bem concreto, que saiu dessa reunião que a gente fez com o Tuma, que também é uma... Assim, dentro dessas 1.115 pessoas, tem gente do estado Brasil inteiro. do Brasil inteiro. E muita gente falando, pô, eu sou de fora de São Paulo, eu não consigo participar. Porque realmente, quem não é de São Paulo, seja o sócio torcedor, seja o sócio do clube, não é interessante. Então a gente sabe que a torcida do Corinthians está espalhada pelo Brasil inteiro, pelo menos um terço da torcida do Brasil. Está falando de quase 10 milhões de pessoas, de 10 a 11 milhões de pessoas que torcem pro Corinthians e que simplesmente não participam. Por quê? Porque não é interessante. Pessoa pelo Corinthians só tem um amor pelo Corinthians. Então, a gente também pegou muitas demandas do pessoal que é de fora de São Paulo, né? E isso já, ao invés de deixar como reforma de estatuto, não, a gente já apresentou, né? Já foi protocolado no requerimento. O requerimento. E ele propõe o que exatamente para esse torcedor de fora de São Paulo? Ele propõe um novo plano de fiel torcedor. Certo. Então seria um novo plano, onde eu sou um torcedor eu moro no Mato Grosso. Tá. E o Corinthians vai jogar no Mato Grosso, eu tenho acesso à compra de ingresso no setor visitante. Eu tenho uma cota. Eu não fico dependendo de ter que participar do programa Fiel Torcedor como ele é hoje, entendeu? Certo. Porque o Fiel Torcedor hoje, ele beneficia o torcedor que vai com mais frequência, ele tem um sistema de pontos, né? Se esse cara mora fora de São Paulo, já é difícil pra quem mora em São Paulo. Então, imagina pra quem mora fora. Então, se esse cara não frequenta a Neoquímica Arena, esse cara vai ter a oportunidade de ver o time dele quando? Entendeu? Tá. Imagina o cara que é do corintiano da Bahia. Aí o Corinthians vai jogar na Bahia. Sim. E ele não tem condições, e ele não vai, e ele é impedido de ver o que tá tão pertinho dele lá, ele não consegue. Porque é um sistema, não só quando o Corinthians vai jogar fora, mas quando o Corinthians vai jogar em casa mesmo, e esse cara da Bahia vem pra São Paulo e ele quer assistir um jogo. Como que ele consegue ingresso? Sabe? Tipo assim, ele pode ter um plano onde ele... Tô aqui a passeio, passei minhas férias em São Paulo, exatamente, quero ver o jogo. Ele tem um plano de um percentual da cota de ingressos, se não me engano, o requerimento é 1%. Isso, 1% da capacidade destinada a esse torcedor que não é de São Paulo, nessa modalidade. Então, a gente além de democratizar, a gente atingir torcedores fora do estado de São Paulo, a gente consegue mais uma fonte de receita para o clube, que é muito interessante.
Entendeu? A gente tá falando de 1/3, uma possibilidade, 1/3 de torcedores que não são do Sudeste. Então, poxa, a possibilidade de adesão de pessoas que a gente pode trazer para dentro do plano do fiel torcedor. E aí. Tá, entendi. E aí essa pessoa, ela teria acesso a essa cota, tanto nos jogos aqui em São Paulo quanto nos Sim. jogos fora de casa, né? Sim. Sim. Esse seria como se fosse uma pontuação. Preferencialmente do local de onde ele é. Isso, tá, entendi. Uhum. E isso estaria inicialmente na proposta de reforma, e aí de que forma que isso virou um requerimento? Como é que foi o contexto? É porque isso não está na reforma, na nossa proposta de reforma. Ah. Isso é um ponto que a gente trabalhou à parte. E como Porque ele o pessoal se mandava vê uma muito demanda como depois. sugestão Exatamente. como demanda. Certo. Entendeu? E como é um procedimento, na verdade, muito mais comercial administrativo, não precisa necessariamente estar atrelado numa reforma estatutária, entendeu? Uhum. Então isso, teoricamente, seria fácil uma de... boa vontade. É uma né? boa vontade. É mais tipo, vontade política, digamos assim. é uma né? vontade... na verdade, seria uma vontade comercial, uma possibilidade Comercial, é uma possibilidade do clube arrecadar mais, é uma possibilidade do clube atingir outros torcedores. Isso é óbvio que a gente está falando de ingresso, do torcedor ter a oportunidade de ver o time dele jogar na Bahia, em Pernambuco, enfim, Sim. em outros lugares. Mas dele também ter outros benefícios de compra, com desconto, de programa de sócio do torcedor mesmo. Aí tem que fortalecer o programa, né? Exatamente. Na verdade, é exatamente isso. É fortalecer o programa e a gente tentar também conectar laços com o torcedor que é fora de São Paulo, né? Sim. E Que isso é tão engajado quanto a gente, né? Exatamente. E isso tá dentro desse ato político que você falou aqui na sua pergunta. A gente pegou ali a reivindicação, não conseguimos colocar no estatuto. Mas a gente pegou essa reivindicação e levou ao clube. Assim, ultrapassou. Levando pro conselho. Levamos pro conselho. Você ultrapassa essa parte da reclamação. Gente, você, na rede social, marcar a arroba do clube, marcar lá a arroba a turma, marcar a arroba. Isso não vai adiantar nada. É, verdade. Muitas coisas, às vezes você sabe muito bem, fazendo apuração, quantas vezes você na apuração, um problema lá, o bicho pegando a rede social, aí você vai perguntar no conselho dele, alguém fez um requerimento para isso ser investigado? Não tem Não, requerimento. Nada, Quantas vezes não aconteceu? Né? Então é isso também. A gente tá pegando e levando. Agora, dentro dessa sugestão, se isso vai ser acolhido, se isso não vai, se essa boa vontade, aí cabe também fiscalizar. Sim. Né? Vamos fiscalizar, vamos ficar em cima, vamos cobrar, vamos sugerir também, vamos levar essas coisas para a imprensa, para isso virar pauta. E é esse o caminho. A gente entende que tem gente que não tem paciência para isso, né? Mas se a gente tem, a gente tá aqui disposto a fazer e ser literalmente a voz do corintiano. Boa. Aproveitando já que a gente citou a reunião com o Tuma, ela aconteceu recentemente, semana passada, se eu não me engano, né? Isso. E a gente viu no comunicado, a gente também divulgou numa matéria pela Central, que ela foi bastante extensa, né? Ela durou mais de 4 horas, né? Foi. Quais foram as impressões de vocês aí sobre esse encontro? Cara, pra mim foram positivas. A gente viu que a gente tem mais pontos de convergência do que divergência. É verdade. Certo. Então a gente encontrou isso, né, nessa conversa. O Tuma, acho que ele se surpreendeu bastante com a proposta do coletivo. Talvez ele não imaginasse que fosse algo tão... Acho que tão bem preparado, sabe? Tipo, bem articulado. Como a gente vinha falando, né? São vários pontos da reforma, mas todos eles se conectam de alguma forma. Sim. Então, foi super positivo, cara. E, lógico, a gente teve coisas que a gente discutiu, falou, poxa, isso aqui poderia ser feito de tal forma. Por que isso aqui é assim? Por que isso aqui é assado? Então, acho que por isso que a reunião foi tão extensa, né? Mas foi super positivo. Super positivo. A gente saiu com uma expectativa bem bacana de lá. Ah, sim. Pelo menos eu acho que esse foi uma dos comentários que tanto nas redes sociais do coletivo, nas redes sociais até de quem divulgou essa reunião, falava muito de que o Tuma tá enrolando vocês. Sei tal, bem disso. não sei o que e tal. Muito pelo contrário, ele tá muito interessado. Exatamente, Ele é muito a gente interessado entregou. nisso. Então, assim, a gente entregou pra Elisima, o pessoal dizendo que ele ia pegar esse papel pra fazer fogueira, outras coisas que eu torcedor tá não muito posso falar cético, aqui. né, Diogo? Sim, muito cético. Mas eu não acredito que alguém fique 4 horas sentado, conversando, só pra enrolar. Então, assim, que seria uma falta de respeito com tudo nós, mas não. A gente chegou a discutir, vamos fazer outros encontros, inclusive. Sim. A gente vai ter outros, porque assim, ficou muita coisa que não deu pra gente falar. Esses pontos. Os pontos de divergência, depois a gente pode até entrar especificamente
nos pontos aqui que a gente divergiu, ele falou, tudo bem, a gente diverge, mas põe pra votação. Certo. Porque não vai ser, não é nem a gente, não vai ser nem ele. Isso aqui também é uma coisa que é muito desconhecimento geral do estatuto, não vai ser ele que vai decidir, não vai ser ele que vai reformar o estatuto. Ele falou eu acho isso, vocês acham aquilo. Vamos pra votar. E o que o pessoal decidir, ele falando igual tem, por exemplo, do que se faz na Câmara, no Senado, essas propostas que são mais sensíveis, ele vai fazer como forma de destaques. Né? Certo. Então não vai vir, por exemplo, um grande texto lá que no finalzinho você coloca sim ou não, se aprova. Né? Igual até que a gente estava falando, você vai entrar no site, sim, concordo com os termos. Não, tem algumas coisas ali que vão ficar mais geral, mas essas partes que são mais sensíveis, ele tem a proposta de fazer isso como um destaque. Então você para e analisa. Como, por exemplo, já entrando mais sendo mais objetivo. Na nossa proposta, a gente pretende que, para adquirir os direitos políticos, a necessidade de 2 anos, né? 2 anos como associado, seja como associado na modalidade do associado patrimonial ou do associado do torcedor. Tá. Para ele entende que tem que manter em 5. Certo. Né? Como é hoje, né? Como é hoje. E que isso é uma coisa como é hoje que não tem que mexer. Uhum. Põe os 2 para votação. Põe para votação. Aí se isso vai ser acolhido, se não vai, se talvez se entende, por exemplo, que essas partes de destaque precisa de mais discussão. Então, se a gente talvez tenha que conversar ali com um conselho, tudo bem, vamos discutir. Então vamos discutir. Vai ser 2 ou vai ser 5? Vamos ver como é que vai ser essas coisas. Já teve alguns conselheiros que a gente que nos procurou, né? Procurou a gente e assim, é aquilo, né? Eles procuram, a gente conversa, mas não queremos vinculação com ninguém, né? Apresentar, discutir, porque assim, no final das contas, a gente tá falando muito de a gente com turma, mas a gente vai precisar também, isso vai ser apresentado pros conselheiros. Sim, então, a gente tá aberto para qualquer conselheiro também que quiser conversar, a gente apresenta, a gente discute, mas a nossa independência a gente não perde. A gente não pode perder. Se tem conselheiro procurando é porque a proposta tá reverberando, né? Sim, a gente não pode correr o risco de perder a isonomia do nosso projeto, né? Cara, é muito sério, uma responsabilidade muito grande a gente vir aqui falar de Corinthians, vir aqui falar da vontade do torcedor, do que o torcedor gostaria pro clube, né? Então a gente não pode correr esse risco e a gente tem um objetivo com a instituição e com o torcedor, antes de mais nada. Por isso que, cara, vamos fazer as coisas da forma correta, apresentar, tirar dúvida do torcedor. Então, a gente sabe que, óbvio, o torcedor está começando a conhecer um pouco mais essa questão da reforma do estatuto, a importância da reforma do estatuto e o projeto do coletivo, né? Que tem se destacado. Então, às vezes, o torcedor tem muita dúvida de vários pontos, de reforma administrativa, de reforma eleitoral, de mudança em órgãos fiscalizadores, o que a gente pensa, até aspectos culturais mesmo. Então, às vezes, o torcedor tem muita dúvida. É a dúvida que também o conselheiro vai ter, é a dúvida que o sócio vai ter. Tira a dúvida do conselheiro também. Então a gente está disposto a abrir esse debate, conversar sobre isso e às vezes até, cara, nossa, poxa, isso daqui que a gente pensou poderia ser melhor. Ou tem uma ideia que, sabe? Enriquecer, né? Enriquecer a ideia, enriquecer o projeto, até porque a gente ainda tem um cronograma, né, da reforma. Então ainda esse texto ainda tem ajustes ainda que deverão ser feitos, né? Certo. Mas a gente não pode... A gente não quer negar a política, óbvio, mas o nosso compromisso é com o torcedor e com a instituição, antes de mais nada. Se entender com o conselho também, se entender com os conselheiros. Para quem realmente quiser, a gente tá falando muito da nossa independência, de não ter vinculação, mas a nossa porta tá aberta para todos. Não, a gente não tem problema nenhum em apresentar, em discutir, tirar as dúvidas. Às vezes a gente até vê algumas manifestações... É triste de ver que tem alguns conselheiros que não têm um entendimento mínimo também do estatuto. Então, assim, a gente discute. A gente tá aberto também a ouvir questões deles. Pessoal, vocês querem isso, mas a gente tem essa questão? Tudo bem, a gente ouve, a gente negocia, não tem problema. Não, e o sócio conselheiro que viu o projeto e achou interessante, teve a oportunidade de assinar apoio. É verdade. Era público isso daí, né? Sim, é público. A gente conseguiu 1.115 assinaturas. Cara, gostou, acha que aquilo é importante pro clube, que isso daqui faz sentido? Apoie, né? Apoia. Né? Acho que esse é o principal, é isso que a gente precisa, entendeu? É verdade. Isso era público. É verdade. E se algum desses projetos
que já estão em andamento, isso foi até uma coisa também que a gente falou. Então, tudo bem, já tem projetos que estão em andamento. Tem um projeto, a discussão que teve no conselho, foi recebido os projetos das torcidas organizadas também. O que tiver convergente, fica como endosso. Sim. Fica como endosso, e isso é bom. Você fala tanto também da pacificação, então ótimo. Então imagina, esse conselho, torcida organizada e a torcida comum, tá todo mundo, estamos todos falando a mesma língua, pô, perfeito, não tem mundo melhor do que esse, né? E É eu acho verdade. que até tá, né? Na verdade. Acho que a gente por muito tempo ficou vendo essa questão de torcedor comum, torcedor organizado. Mas, cara, quando você vai no estádio, você vê um pré-jogo, você conversa com o torcedor organizado, você conversa com o torcedor comum, cara, o interesse é o mesmo. O interesse é o O mesmo. interesse é o O mesmo. desejo de mudança é... Independente de como todos. aquele cara, se aquele cara canta mais, se aquele cara canta menos, se aquele cara vê o jogo sentado, aquele cara vê o jogo em pé, Sim. sabe? Acho que não é esse o ponto, cara. Tá todo mundo, na verdade, tá todo mundo correndo do mesmo lado. É uma oportunidade que a gente tem de apresentar o projeto, também para os organizados. A gente tá no mesmo barco, a gente tem, se tiver coisas para agregar no projeto, a gente tá aberto. E a gente tá aberto para poder explicar também. Sim, O dia que os entendi. organizados quiserem ouvir a gente tá super à disposição. A Boa. única coisa que a gente não tem esse cuidado, que até que a gente fala muito, de ter ali um pilar, né, os nossos princípios, aqueles ali a gente não mexe. Como, por exemplo, a democratização, a transparência, Sim. governança, esse tipo de coisa, e isso é inegociável. Cláusulas, o que vai entrar na reforma, o que vai virar resolução, tudo bem, isso aí a gente pode... Agora, a democratização do clube, a transparência, governança, esse tipo de coisa aí, se vier pra Essa é a gente base do projeto. abrir mão disso aí a gente agradece, mas não mas rejeita. Justo. Acho que a gente pode começar a entrar um pouco em detalhes da proposta, né? Falando talvez dos próprios órgãos fiscalizadores, né? Já que a gente começou a falar de conselheiro, porque existe um sentimento entre a torcida, de um modo geral, de que o clube, muitos dos problemas pelos quais o Corinthians passa é virtude das dificuldades que existem até de apurar irregularidades e também da própria natureza e da formação dos órgãos fiscalizadores, né? A comissão de ética ser dependente do conselho deliberativo, não haver ali critérios para a formação do core, só o conselho fiscal que é um pouquinho mais detalhado ali, mais técnico, né? E o próprio conselho, né? Que hoje em dia tem 100 membros vitalícios, só 200 eleitos. Vamos começar pelo conselho deliberativo. Eu entendo que o coletivo ele tem uma proposta bem diferenciada para poder reformular o conselho deliberativo, né? Cara, a gente tem a proposta de reforma eleitoral, Certo. né? Então isso vai além da questão do sócio, de criar uma modalidade de associado ao futebol, mas também pro conselho deliberativo. Então, hoje a gente tem um grupo de conselheiros de 300 conselheiros, né? Sim. A gente pensa numa reformulação, antes de mais nada, numa readequação da questão dos vitalícios, né? Sim. Nós temos 100 vitalícios hoje. 99? São 99. São 99, né? São 100 vagas. Então, com esses vitalícios, na verdade, eles têm uma readequação na função deles. Então, eles não deixariam de ser vitalícios, Certo. só que esses vitalícios eles não teriam mais um poder de voto de conselheiro mesmo. Seria mais sabe? um órgão consultivo. Seria mais um órgão consultivo. Então, a gente tem isso na nossa proposta, certo? Antes de mais nada, até a gente fala muito de vitalício, mas também por respeito a essas pessoas. As pessoas fazem parte do Corinthians há muitos anos. Então, só que, cara, acho que a partir do momento que você quer participar no poder decisório, você tem o direito de ir lá e concorrer a uma cadeira, certo? Vocês falaram sobre essa proposta pro turma? Falamos. Qual foi a reação dele? Falamos. Cara, a gente tem pontos que a gente convergiu, a gente tem pontos que a gente divergiu, mas ele entendeu. Ele entendeu. Sabe? Ele entendeu. Porque ele entende que essa é uma reivindicação. Sabe? Ele entende que Entende é que é uma uma reivindicação. Então, assim, enquanto presidente do conselho, ele fez a ponderação, por exemplo, lógico, de defender os conselheiros vitalícios. Porque assim, quando você fala, são 100, é muita gente. É verdade. É muita gente. Então ele falou, tá, tudo bem. Tem uns que são mais atuantes, tem outros que são menos. A torcida costuma falar, mas o conselho, pô, é muita gente. Os vitalícios, é muita gente, né? Então ele fazia a ponderação, tá, tudo bem. Então tem muito ali que é muita gente de idade. Sim. Então tudo bem. Então entendemos. Não temos como proposta a extinção do nada no sentido. Então tudo bem, eles ficam lá.
tá lá, em razão dos serviços prestados, respeito, que sempre teve por Corinthians, tudo bem, o senhor continua como... Vocês vão ter a oportunidade de ser um órgão opinativo. Fica como um órgão e opinativo. ajudar. Vocês, muitos conselheiros conhecem o clube há muitos anos, muito mais do que a gente. Tem conhecimento da história do clube também. Exatamente. E a gente também, numa mudança na forma como esses conselheiros são E eleitos. é uma opinião de peso. E é uma opinião de peso. É uma opinião de peso. Mas assim, mas aí qual que é o problema? E aí falando de maneira bem, como é que eu posso dizer? Bem objetiva, sem demonização, né? E sem endeusar também, como se o conselheiro vitalício fosse fosse um super corintiano, um corintiano das nuvens. Porque o conselheiro, quando ele é eleito, acho que essa é uma das coisas mais importantes, quando o conselheiro é eleito, ele ainda presta contas, no mínimo, para quem votou nele. Sim, verdade. Né? Então o conselheiro trienal, ele tá sempre sendo fiscalizado e acompanhado, pelo menos por quem votou. Uhum. A gente sabe que essa coisa, por exemplo, da chapa, vamos falar daqui a pouco dessa parte da chapa, do sistema eleitoral, que é um pouco mais confuso, mas pelo menos para defender o seu mandato, você vai prestar contas para quem te votou, pro sócio que tá lá. Então o sócio vai lá e cobra o conselheiro que votou. Opa, mas você votou a favor ou contra as contas? Oh, mas esse negócio aqui, mas a dívida tá aumentando. E aí, como é que faz? Você cobra. O conselheiro vitalício, até por ele ser mais velho, e ser vitalício, ele não precisa, ele não tem obrigação de prestar contas, ele não tem obrigação, só com ele mesmo. Em tese, ele não precisa responder o torcedor, ele não precisa nada. Em tese, a obrigação dele, o compromisso, né, seria com os seus próprios pares, né? Porque a vitaliciedade, ela é posta ali, ela ganha através de uma eleição indireta dentro do próprio conselho, né? Sim, Mas aí o cara é vitalício, então quer dizer, para ele perder a vitaliciedade, ele tem que cometer uma irregularidade muito grave. E também são os próprios conselheiros que vão votar isso. Sim. Então, no fim, ele presta conta a si mesmo só, né? E se ele quiser, e quem quiser desse grupo, o que for atuante, o que ainda tiver com cuidado e saúde para ser atuante, para continuar participando da vida do Corinthians, falar que vai ser, na nossa proposta, que vai ser um órgão opinativo, esse que é atuante, se ele tiver pelo bem do Corinthians, se ele tiver a favor do Corinthians, todo mundo vai apoiar. Sim. Vai ser uma voz de peso. Isso é algo que faz muito bem para o bom conselheiro. Né? Para o bom conselheiro. Que junto com a proposta, você vê que foi até curioso, né? Naquela entrevista lá, o Tuma tinha falado... Vai ter o direito de concorrer também. Vai ter o direito de concorrer. Vai ter o direito de concorrer. Vai ter o direito de concorrer, ele vai ter o direito de ser diretor, enfim. Ele não vai ser expurgado também. Não. Mas o bom conselheiro também, ele precisa ser valorizado. Ele precisa aparecer. Aquela entrevista do Tuma tinha... Isso já estava no nosso projeto. Então você vê como é que são... A gente teve o primeiro encontro, foi na sexta passada, acho que foi na outra que ele teve aquela entrevista com o Pantaleão, né? Coletivo, sim. E num documento ainda antes, né, dessa entrevista com o Pantaleão, o nosso projeto já previa a publicação das reuniões do conselho. Sim. Isso antes até do Tuma falar. A publicidade... Eu posso falar que é verdade porque eu sei. É verdade. Então, assim, a gente já estava falando sobre tornar as reuniões do conselho públicas já há muito tempo, antes dele falar. E é mais uma coisa que valoriza a atividade do bom conselheiro. Sim. Então, assim, aí em sendo vitalício, em sendo trienal, se ele subir no conselho, falar... Esse discurso dele, ele vai estar no ouvido do corintiano, vai falar... Porque só fica naquele discurso. Não tem nenhum conselheiro que presta. Não há ninguém capaz... Eu me recuso a acreditar que entre 300 pessoas não exista uma, duas ou três com capacidade. Entra na demonização que a gente tinha falado Tá na antes, demonização. Né? E você tendo essa transparência, você consegue podar um comportamento público de uma forma e por trás das cortinas de outra forma, né? Exatamente. Ele vai ter que ser coerente com aquilo que ele fala pro torcedor, né? Quando ele faz uma entrevista ou quando publica na rede social dele. E ele tem que ser coerente com as ações dele no conselho, né? O torcedor vai ter essa transparência, tem o direito de saber disso. A longo prazo, uma das coisas que mais se fala em todo esse momento de abolição política... mas onde você estava quando o Andrés não sei o quê? Onde você estava quando o Roberto de Andrade... Onde você... Tá bom, aí esse bom conselheiro vai falar aqui, ó, tá vendo? Tal dia na reunião eu falei isso, tal dia eu falei outro, tal dia eu falei outro, e apresentei esse requerimento. Tal, Entendeu? Mas assim, ele vai ser acompanhado, ele vai ser fiscalizado tanto pelo sócio quanto pelo torcedor.
E a gente Eu acho que isso... Pode falar, pode falar. Não, pode. Não, concluir. além dessa questão dos vitalícios também, a gente tem a reorganização na forma como eles serão eleitos também. A Os gente coloca conselhos na proposta. trienais, né? Os conselheiros trienais. Que na verdade nem seriam trienais, seriam quadrienais, né? Seriam quadrienais na proposta. Quadrienais. É, são esses pontos da proposta. Que é melhor, né? Hoje em dia, para 3, tanto pro conselho quanto pra presidente, a gente também entende. Dá mais tempo de fazer um bom trabalho, né? Porque seu primeiro ano tá chegando, aí tem um do meio, aí no último já é o Já é final. eleitoral, Já né? é um ano eleitoral, entendeu? Então, Vamos acho entrar que nessa parte então já dos quadrienais, né? Porque haveria uma mudança na forma de eleição, né? Segundo a proposta. Sim, sim. Na nossa proposta a gente propõe que seja feita, saia desse modelo trienal e passe para ser um modelo quadrienal, Uhum. né? E no caso do executivo, do presidente mesmo, sem direito à reeleição, né? Certo. E sem reeleição e sem o direito, tipo, daqui 2, 3 eleições ele possa voltar, entendeu? A ideia é que ele faça um mandato de 4 anos Acabou. e acabou. Certo. E que se faça muito bem feito. Se ele quiser continuar participando ali do conselho, da vida política, tudo bem, mas É. não dentro, entendeu? E o modelo de chapinhas ele seria extinto, né? Sim, então. O modelo que a gente está propondo, vamos fazer só até para se entender, fazer uma pequena introdução histórica, que quando a gente apresentou esse quadro aqui que eu tenho aqui, que eu deixei até impresso, que ele é interessante pro Tom, ele fez essa introdução histórica. Porque qual que é o modelo hoje? Das chamadas chapinhas, né? É uma lista com 25 candidatos e pega ali na eleição, pega ali os mais votados, cada chapa tem 25 cadeiras que entra no Conselho Deliberativo. É assim que veio do chamado chapão, Sim. né? Chamado chapão, que era o modelo que tinha antes, é bom até pra gente explicar, pro torcedor saber, pra quem é mais novo, Os jovens, pros né? mais jovens e tal. O chapão, o Conselho Deliberativo, as 200 vagas do Conselho Deliberativo eram compostas por 2 chapas apenas. Uma com 100 conselheiros e outra com 100 conselheiros, que era uma coisa bizarra, né? Que era horrorosa. Uhum. E aí, o que tem acontecido? Então, desse modelo do chapão para esse modelo do chapinha, dá para se ver que até um modelo um pouco melhor. Sim. É uma evolução. A gente tá evoluindo, a passos tá lentos, evoluindo. mas tá Se você for evoluindo. comparar os dois, pô, 2 chapas de 100 e as de 25, melhoramos. Ok. Só que de lá para cá, o que a gente tem visto? O que tem acontecido? O conselheiro não tem vinculação nenhuma com a sua chapinha, né? Ele tá ali simplesmente para ser eleito, foi eleito depois, às vezes, pula de um lado, pula pro outro, fica sozinho, enfim. É isso que a gente tem visto hoje, na prática. E o associado, muitas vezes, não sabe quem está votando, Não né? sabe Porque a quem lista tá é votando. fechada. Exatamente. E a gente, às vezes, vai fazer apurações sobre a política do clube, de um modo geral. E até mesmo a gente, às vezes, não consegue identificar, olhando, assim, as postagens da chapa, né, na época da eleição, quem fazia parte da chapa. A gente não sabe, a gente não consegue saber. Muitas vezes a gente pegava, assim, pra saber, esse gerente aqui, pô, ele é da chapa X. Tá, mas ele foi eleito por essa chapa As contas ou não? da eleição indireta agora Não. foi um... Não tem como saber. Não tem como saber, Então, né? quer dizer, o associado ele vota numa chapa, mas quem faz parte daquilo? Às vezes ele não sabe, né? Esse é um outro problema. É muito pouco transparente, né, o É processo. muito pouco transparente. Então, assim, esses nomes, eles precisam aparecer. Quem é a composição da chapa, ela precisa aparecer. E aí, qual que foi? Esse também foi um ponto. Não é nem um ponto de divergência. A proposta que o Tuma tinha é bem diferente. Que a proposta dele, que o clube tem, são 200 nomes, voto individual. Certo. Então, essa parte do voto individual das nossas propostas é comum, nós também entendemos o voto individual. Tá. Só que na proposta dele, os 200 primeiros entram e a gente oferece um modelo proporcional. Sim. Né? O que é o modelo proporcional no nosso modelo? Existem as chapas existem, quase como se fosse parecido ali com um partido político mesmo. Você vota de maneira individual, mas esse voto também é computado para Pra chapa. chapa. Tá? Certo. Esse voto que é computado na chapa, no final, dependendo da quantidade de votos válidos, vai aplicar igual faz hoje na política convencional, o quociente eleitoral. Tá. Para saber quantas cadeiras cada chapa ela vai ter direito ao conselho. Porque o que acontece? Então, assim, acho que todo mundo concorda que aquele modelo anterior do chapão era bizarro.
tem esse modelo do chapinha, mas o que acontece hoje? A gente colocou isso aí em números, né? A gente fez aqui até com uma tabela, tô aqui com a tabela para olhar, a gente colocou isso aí em números. Que cerca de 40% dos votos do associado são jogados no lixo. Jogados no lixo. Devido ao fato de só as 8 chapas mais bem votadas terem direito à cadeira. É isso? Porque assim, na última eleição, nas nossas contas aqui, foram 4.220 votos válidos. Certo? Se a gente for somar todas as chapas com 25 conselheiros, 25 cadeiras do conselho que foram eleitas, eles somam 2.575 votos. Ou seja, dá 61% exato, então vamos ficar nesse 60-40. Ou seja, 1.646 votos dos associados não elegeu ninguém. Não são representados. Não tem representatividade nenhuma. Não elegeu ninguém, não elegeu nada. Foram literalmente descartados. E aí, assim, em cima do... Eu vou pegar mais... Pra gente visualizar bem a parte de cima e a parte de baixo desse sistema de quociente eleitoral, como que ficaria. A primeira chapa, a que foi mais votada, foi a chapa preto no branco, que fez 452 votos, né? E ganhou 25 cadeiras no conselho. Certo. Ou seja, olha só as distorções. Olha as distorções. 452 fez 25 cadeiras e a última chapa eleita, que foi a Renovação e Transparência, fez 279 e ganhou as mesmas 25 cadeiras. Enquanto a Liberdade Corintiana, que fez 272... Só 7 a menos. Ficou com 0 cadeiras. Ficou com 0 cadeiras. Não tem representatividade nenhuma. Ou seja, é bastante gente. Assim, a diferença de um para outro ínfima. Só que um tem 25 cadeiras e outro fica com 0. O voto ele vale diferente dependendo de quem você vota. Exatamente. Sim. E aí nesse sistema do quociente do voto proporcional, a Renovação e Transparência nessa aí teria 13 cadeiras, a Liberdade Corintiana 12. Ou seja, os votos valeriam a mesma coisa. O voto de cada um valeria alguma coisa. Na verdade, eu acho que todas as chapas teriam algum representante eleito, se não me engano. Exatamente. Aí a última, que recebeu aqui 82 votos, você vê, 82 votos é bastante gente. Não é um número ali pra se descartar. Não são... são 82 pessoas. Aí ia ficar com 3 cadeiras. Certo. E aí ficar bem parecido com aquela composição de situação, oposição. Se um vai ser mais oposição, se outro vai ser... Aí não importa. Arquibancada 85, por exemplo, que também é composto com bastante gente de torcida organizada, de várias organizadas, não sei o quê. Arquibancada 85 no nosso modelo teria 11 cadeiras. 11 pessoas da torcida. 11 pessoas que iam com voz dentro do conselho. Com voz dentro do conselho, transmitindo, passando a mensagem, oferecendo requerimentos. Sim. Ouvindo, falando, oferecendo requerimentos. Fiscalizando. Exatamente. Então, assim... Porque é até curioso, né? Você falar da 85, por exemplo, porque a 85 ela é uma chapa bastante atuante, né? Quem acompanha a vida do clube sabe que ela está sempre se posicionando, sempre... até mesmo fora do conselho, elaborando requerimentos, fazendo cobranças. E chega a ser uma situação engraçada essa, né? Ela não tem representação no conselho, mas ela é mais atuante politicamente do que algumas chapas que estão no conselho. Exatamente. É uma distorção que não deveria acontecer, né? Pois é. Você vê que essa é uma sugestão que reduz esse tipo de distorção. E foi bem recebida essa sugestão? Foi bem recebida. Foi bem recebida. Essa foi muito bem recebida. Foi bem recebida e você vê, né? Daquilo que a gente falou. Recebida até por ser inédito. Sim. Não se pensava nisso. Isso não se pensou. Nem tinha isso em mente. Não, né? Então, porque ele tinha a proposta dele, né? Essa proposta dele, então assim, assim, aí eu não sei, eu imagino que ele possa ter pensado, mas ele tinha a dele, que é da eleição individual e os 200 primeiros. É que acho que quando a gente fala em reforma de estatuto, principalmente quando a gente vai conversar com outras pessoas fora, a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça é falar assim, cara, não deveria ser nesse modelo. Eu deveria votar no indivíduo e ponto final. E se for para pensar, fala assim, poxa, faz sentido, né? O cara tá votando em alguém por motivo X, porque gosta daquele conselheiro, o cara não tá votando numa chapa. Só que nesse modelo proporcional, nessa forma como a gente está propondo, você força que a chapa ela tenha um projeto de clube.
que o conselheiro ele tenha um compromisso com um projeto de clube, entendeu? Não um compromisso com ele mesmo, ou que a chapa tenha um compromisso, ou que a chapa tenha um compromisso Como agendas, quer dizer. como agendas, como foram nos últimos anos, cara. Certo. Então, isso a gente deixa o clube com mais representatividade, fica mais democrático. Bem mais democrático. E a gente força o modelo a pensar em projeto. E não a pensar em pessoas, não a pensar em... Sabe, o modelo individual, por exemplo, a gente teria... Poxa, a gente teria influencer, a gente teria ex-jogador eleito, às vezes sem projeto. Simplesmente porque a pessoa é famosa. Simplesmente porque a pessoa é famosa. Exatamente, isso é bem... Então, cara, qual que é o projeto dessa pessoa pro clube? O que que essa pessoa vai representar lá dentro, entendeu? Interessante. Então, acho que esse é um dos principais pontos da reforma. Esse jogador, assim... E não É a demonizando. mesma coisa, não vamos demonizar o conselheiro, não vamos demonizar o ex-jogador também. Tem coitado influência, né? Mas a pessoa tem assim, que ter um compromisso. Entende? Né? Mas é impossível Sim. concorrer. Como que, por exemplo, qualquer Hellis mortal, sei lá, vai concorrer. Se o Ronaldo quiser entrar no conselho. Pois é, Quem vai concorrer com o Neto? verdade. Como que você vai chegar? Entende? Eu vou pedir voto, vou disputar com o Neto. Como que você fala um negócio desse? Tem um outro ponto também que é bem interessante da proposta, que é o fato de a eleição ela não ser mais apenas para o conselho, né? Porque cadeiras de outros órgãos também seriam eleitas nessa própria eleição, né? Sim. Mas daí como é que seria essa mecânica? O candidato, ele teria que escolher onde se candidatar ou ele poderia fazer mais de uma candidatura? Não, ele teria que escolher onde se candidatar. Certo. Se ele quer ser um candidato a conselho fiscal, ele vai ser candidato a conselho fiscal. Todos os órgãos têm cadeiras ali que vão Sim. ser eleitas. Exatamente, Isso. exatamente. E Conselho Fiscal, muito importante também, que essa é uma das bizarrices do Estatuto, que no Estatuto diz que a vaga para o Conselho Fiscal deve ser composto por alguém preferencialmente com capacidade técnica. Se Mas na se nossa... Se não tiver, não tem Mas problema. se não tiver, tudo tá bem, a tudo gente certo. quebra, tá tudo certo, a gente Então, nem liga, vamos fingir que não viu. Porque não, na nossa Se der proposta... bom, Na tá. nossa proposta é obrigatório. Assim, é obrigatório que você não tenha se cogita alguém no conselho fiscal que não entenda. base técnica, né, alguma Tem formação um notório técnica. saber ali na parte fiscal. Exatamente. Entendi. Não só formação técnica, mas também tempo de experiência, tempo de atuação. Certo. Sabe, uma pessoa que já tenha no mercado aí Exatamente. pelo menos alguma coisa feita, né? Algo produzido no mercado. Então, a gente está falando de formação de outros órgãos, né? Sim. Por exemplo, hoje a comissão de ética, nós temos 2 comissões de ética no clube, né? Sim, Que é a comissão de ética do associado e a do conselho deliberativo. sim. Na proposta, a gente pensa numa unificação dessa comissão de ética. Tá. Então, e essa comissão de ética seria formada por Assembleia Geral também, sabe? Seria votação com critérios técnicos também. Também certo? critérios técnicos. Certo. Na verdade, todos os órgãos eles têm critérios técnicos agora, cada um para sua devida especificidade, né? Uhum. Mas a gente pensa numa unificação da comissão de ética para a gente evitar a politização da comissão de ética, entendeu? Tá. Óbvio. Meio que num modelo como se fosse E a comissão de ética independente. Independente, Sem exatamente. vinculação. Sem vinculação Igual, com por exemplo, o é hoje conselho. do vice que assume a presidência do... Não, é a comissão de ética independente. Eleita, Ela seria formada ali na Assembleia, depois ela se organizaria para eleger o próprio presidente. Isso. Entendi. eleita pelo associado, exatamente. E comissão fiscal também, né? Do comitê fiscal a gente fez também com eleição dentro. É que tem algumas comissões, no caso, que nem a comissão de conselho fiscal, tem através da Assembleia Geral e também tem, se eu não me engano, são 3 cadeiras que vêm do conselho. Tá. Sabe? Mas, tipo assim, você tem uma representatividade ali e com critérios técnicos a ideia é que você minimize a politização do comitê, entendeu? Entendi. Os critérios técnicos e objetivos, isso aí é comum para todas as cadeiras. Tá. Core também, tá? Eu tava pensando no Core. Core também. O Core também teria cadeiras eleitas. Sim, Também. também cadeiras eleitas. E, E por os exemplo, ex-presidentes? os membros natos, É. a gente pensa numa readequação também, como um órgão consultivo. Então Também a gente consultivo. seria uma órgão criação consultivo. de um órgão como um órgão de ex-presidentes, Sim. Uma comissão ali, uma né? comissão de como órgão consultivo mesmo, como uns guardiões da história do clube. Óbvio que a gente tivemos aí os últimos presidentes aí que não enfim, Sim. mas que teriam essa posição. Tá. Eles não seriam mais membros natos do Core. As pessoas que querem fazer parte do Core vão ser
Eles vão concorrer e ser eleitas pela Assembleia Geral, entendeu? Também. Interessante isso, hein? Uhum. E daí você consegue trazer mais representação para esses órgãos, né? E eu acho que o torcedor, eu penso, né, pelo menos, que o torcedor, o associado, ele se viria representado, né? Se ele pudesse fazer parte da escolha de toda a estrutura, né? Não só do conselho. Sim, com certeza. A ideia é desaparelhar essas estruturas, Certo. certo? Então eu imagino que a ética ela passaria a ser um conselho de fato, né? Deixaria de ser uma comissão. Exatamente, como se fosse um outro poder do clube, sabe? Sim. Mas de fato isso. E porque a gente vê hoje, a gente vê um conselho de ética apenas do conselho deliberativo, os próprios Quase um conselheiros judiciário, vão... né? Como se fosse quase um um judiciário. judiciário. É, verdade. E Entende? sendo composto também por gente com saber jurídico e tal, e sendo independente, não tendo essa vinculação, né, ao conselho, é quase Sim. um poder judiciário independente. Exatamente. Agora me vem à mente também um outro detalhe que eu lembro de ter lido na proposta, que é sobre o CEO, né? Porque hoje nós não temos a previsão Isso. estatutária Importante, isso é importante. de ter um CEO, né? Uhum. E o processo de escolha dos diretores, né? Porque, se eu não me engano, a proposta, ela até aceita a possibilidade de alguém do clube assumir, só que essa pessoa ela tem que ter ali, preencher os requisitos técnicos, Sim. e o conselheiro teria que abrir mão do seu cargo para aceitar, né? Sim. Vamos falar desse assunto agora? Vamos? Eu acho que o CEO, principalmente, porque isso é algo que o torcedor, ele não sabe, né? Que a gente não poderia ter um CEO em tese, né? Porque o nosso estatuto, ele não permite. Então, sempre que se falou, né, de Fred Lucio, isso nunca foi possível. Ele sempre foi Foi um muito consultor. mito. Nessa época aí houve muito mito. Mito e desinformação da muita- própria Uma falha de gestão. comunicação desinformação, muito de grande. comunicação. Falha de comunicação A muito gestão grande. ali, o presidente, durante muito tempo, ele encampou essa tese, né? Não, ele é teve CEO, ele é CEO. Ele foi teve apresentado essa como fala, CEO e teve essa depois- fala lá do Mesa Redonda, do Tuma, que ficou muito, muito famosa, mas tem uma frase ali que ele falou que acabou ficando perdida, Ah, e que, lendo o estatuto, isso é muito objetivo. Se tá ou não tá no estatuto, se tá no papel, não tá no papel. E quando ele falou exatamente que o CEO, ele não consta essa figura no estatuto. Então, se não tem, se não tá previsto, se ele não tá previsto, se não diz a função que ele tem, se não diz o que ele faz. Porque o que é o CEO? O CEO é o executivo, alguém que tá na ponta da organização, de qualquer organização. é o diretor É o diretor executivo, administrativo. né? É o diretor executivo. Então, se falava, por exemplo, do Fred Luz, que era o CEO, ok. Muita coisa que ele fez, um CEO tem que fazer, mas ele não tinha o poder. É simples assim. Ele poderia demitir? Ele poderia contratar livremente? Ele poderia? Não poderia. Ele pode sugerir. Ele pode sugerir. Ele pode sugerir. Então a função dele era muito disso, de sugerir, de fiscalizar. Agora, Só que se o presidente não quer... a última palavra ficava com o presidente ou dependendo da área, muitas vezes, e o que ficou até público, até com o diretor. Sim. Então verdade. vamos colocar, vamos dar os nomes e vamos colocar no prático. O Fred Luz, por um acaso, tinha alguma ingerência no Marcelinho Mariano? Ele poderia mandar no Marcelo Mariano? Ele poderia Duvido mandar no muito. Rosala? Não, Ele poderia mandar... Não. A gente tem informações públicas, né, de que ele, por exemplo, tentou ali entrar no futebol de base e não conseguiu. não conseguiu. Exatamente. Por Ele quê? não conseguiu. Porque a estrutura hierárquica que tá no Estatuto do Corinthians é assim. Pois é. Né? Então, por isso que precisa ser colocado ali o CEO, então tá lá, então tá previsto. Ele vai ficar onde tem ali no lugar do secretário-geral. Né? Como que Então funcionaria a escolha desse CEO, segundo a proposta? Pode Você- falar, pode falar. Não, pode falar. Então, ele ia ser escolhido primeiro numa lista, Tá. né? Então, isso ainda fora do Corinthians, isso saindo do Corinthians. Ia ter uma lista de pessoas que iam ser credenciadas, que iam demonstrar a capacidade Certo. para ser CEO. E essa lista ia ser encaminhada depois para ser escolhida dentro do Corinthians. Entendi. Ela seria, até foi um ponto de divergência, não, mas... Enfim, ela seria encaminhada para o Conselho Deliberativo 3 nomes. E o Conselho, 3 nomes. E o Conselho Deliberativo Mas os nomes já previamente escolhidos. apresentaria para escolhidos. É uma Pré-escolhidos lista, é um filtro. por auditoria. É um funil. Um funil e chega em 3 nomes. Esses nomes o Conselho apresenta esses 3 nomes pro Uma presidente. seleção prévia. E o presidente faria a escolha. Aí até foi engraçado, porque nessa conversa que a gente teve com o Tuma, ele falou assim, precisa disso? Aí a gente ficou pensando, falou, talvez não precisasse, senão poderia ser indicado, esses 3 nomes poderiam ser indicados diretamente pro presidente. Até porque, dentro da proposta, em caso de demissão desse Então, CEO... mas aí quem que ande... Porque, assim,
assim, Me a chama proposta pode não ter ficado perfeita, a gente pode discutir ainda, porque qual que é o nosso intuito? Afastar ao máximo a indicação política. Tá. É. Que esse CEO não seja o que tenha mais amigos Tipo, no um cara que... conselho. sim. Ou um cara que o presidente achou ali. Um cara que o presidente achou, um cara que o presidente... Pode, sei lá, pode por muita coincidência, mas a nossa intenção é essa, tirar totalmente o caráter político dessa escolha. Sim. Então, por isso que viria de uma lista sem a participação Do presidente executivo. do presidente e sem a participação do conselho. Tá. Entendeu? Então, eu por exemplo, fico pensando uma só empresa, sobre- então assim, uma empresa vai ao mercado, Uhum. pega currículos, escolhe o nome e fala assim, ó, entendemos que esses são os 3 melhores nomes para ser CEO do Corinthians. E aí, a partir disso, que o clube escolhe. Então, Entendi. a nossa Então, intenção seria era como se fosse- afastar o máximo de indicação política. Seria como se assim, o clube ele abriria uma concorrência para o Isso. mercado. Uhum. Ó, o Corinthians está procurando um CEO. E Sim. aí os profissionais de mercado... Contrata-se CEO, compareça ao Parque São Jorge. Gente, é uma coisa super comum na Europa, tá? A gente vê grandes clubes europeus até com vaga no LinkedIn. Sim. Né? Para poder profissional de scout, profissional administrativo, então não é nada inovador, tá? Vocês vão falar, não. Não, isso é prática de mercado. Eu já imagino, né? No futuro o Corinthians colocando um anúncio de CEO, né? Pensando, nossa, que decadência. Não, gente, é assim que funciona, tá? Então tá tudo certo. E aí, a partir, então, desse anúncio, assim, digamos assim, e dos profissionais interessados, haveria uma análise. Os gabaritados, ia haver um filtro ali. E aí né? seria eleita uma lista tríplice pro Exatamente, presidente essa pro lista presidente escolher. pra Interessante. ser escolhida. Interessante. Aí a gente até teve. Aí é necessário isso? Aí a gente falou, poxa, não sei, mas enfim, é a ideia, né, o que a gente sugeriu. E no caso, por exemplo, de destituição desse CEO, ele teria também que passar pelo Conselho Deliberativo. Por que você está destituindo esse CEO, entendeu? Faz Sim. sentido, não faz? Óbvio, parece que, nossa, você está tentando aparelhar muita coisa, mas é justamente pra gente tentar, cara, manter a maior transparência possível, pra depois não chegar amanhã ter um presidente e falar assim, puta, esse cara tá fazendo tudo aquilo que eu não quero. Sim. Eu quero fazer outra... Eu contratei o cara, ele tá tomando decisões, mas eu quero outra coisa. Como a gente viu que já aconteceu nos últimos anos aí. Assim, mas enquanto também um profissional, ele sendo um profissional, ele vai ter ali também as suas metas pra cumprir. Assim, Sim. vai ser algo bem profissional mesmo. Sim. Eu ia perguntar sobre metas. Exatamente, ser bem. Então, essa é uma parte, por exemplo, que a gente tá se vai ficar como no estatuto ou como regimento administrativo, alguma coisa nesse. Você diz de metas, no caso? Isso. Eu acho que isso daí é uma coisa mais operacional Que é bem do que operacional. provavelmente né? estatutária, né? É. Então, tipo, não sei como que a gente poderia definir metas no estatuto. Teria que ser Depende. algo bem genérico, né? Porque daqui 10 anos, se o clube tá saudável financeiramente, essas metas mudaram, entendeu? Verdade. E aí, essa lógica ela funcionaria também para os diretores? Sim. No os caso de diretores. que? De indicação técnica? indicação. Ah, não, aí ela é uma indicação técnica. Tá. Então, no caso do diretor jurídico, ele tem que ter uma formação técnica para poder Jurídico, assumir. financeiro. Só que não passa por esse mesmo processo. Isso daí é um processo exclusivo do CEO. Do Até que, CEO. na verdade, é uma readequação de cargo de secretário-geral para CEO. O presidente ele teria então mais autonomia na indicação dos diretores, mas ele teria que cumprir ali alguns Desde requisitos. que cumprir os Perfeito. requisitos Perfeito. pro cargo. Tá, interessante. Menos futebol, executivo de futebol. O executivo de futebol desculpa. Ele pode ser tanto um profissional de mercado, então vou contratar um diretor financeiro. Ele tem que ter critérios técnicos, mas ele pode ser tanto estatutário quanto um profissional de mercado. Tá. Isso a gente inclui isso na proposta. No caso de diretoria executiva de futebol, não. Tanto feminino quanto masculino, ele tem que ser De mercado. de mercado. Necessariamente Exatamente, de mercado. necessariamente de mercado. Justo. Tem um outro cargo que eu achei bem interessante na estrutura da proposta do coletivo, que é o procurador da torcida. Eu esqueci o nome agora do cargo propriamente falando, que representaria a torcida. Representante da torcida. Isso, eu achei muito interessante esse conceito. Queria que vocês explicassem um pouquinho. Seria algo muito novo pra gente, né? Acho que nunca teve isso no clube, né? Não me lembro. Então, seria na verdade, a ideia de trazer... Se algum clube tem também. Eu acho que... eu não sei se essa é uma ideia de que veio de algum outro clube. Não sei. Mas é você tentar alinhar a comunicação com a torcida. Certo. Você tentar... Óbvio, a gente tem uma torcida muito engajada, né? Então, a gente tem a possibilidade de tentar trazer a torcida para mais próximo do clube. Tanto do clube de futebol, quanto do clube social também. E não só tentar criar vínculo, mas também como criar a oportunidade de rentabilizar o engajamento do torcedor com o clube, entendeu? Certo. Então essa seria a principal função dele, mas é um cargo completamente novo, né?
E de onde que ele viria, essa pessoa? Das torcidas organizadas? Cara, de não lembro fora. como tá na proposta, mas eu acho, Não que, necessariamente. eu acho que ele tem tanta opção de ser estatutário quanto de mercado também. É? É. Bem interessante, viu? Porque é uma forma de o torcedor ser ouvido internamente, né? Algo que hoje em dia fica muito sujeito às redes sociais, por exemplo, né? Sim. Ou aquele tete-a-tete no estádio, né? No CT, quando o presidente chega lá e aí é cobrado, é xingado, né? Hoje em dia não tem essa institucionalização desse Ou algum diálogo, né? influencer que te representa e tem acesso com pessoas. Então, o Kaká Catalão, por exemplo, ele representa muita gente. Ele fala o que muita gente pensa. E, poxa, aí você fica esperando sair o vídeo dele pra falar assim, cara, o que esse cara falou com o Tuma hoje? O que esse cara falou com tal pessoa hoje? É engraçado, né? Não, ironicamente, ele fez isso ontem, inclusive, né? Ele falou lá do Uhum. estacionamento, né? Parece que já saiu a empresa e tal. A gente tem que ver agora, né? Tem muito cargo. Isso é uma coisa que a gente tá falando. Isso não é uma sugestão de nome pra procurador da torcida, tá? Fazendo campanha. Você vê como a gente falou muito e tá muito bem estruturado na proposta, a parte da profissionalização, capacidade pro cargo, etc. Que isso é uma coisa que hoje é muito vago, é extremamente vago no Corinthians, né? Por exemplo, tinha aquelas coisas, por exemplo, do primeiro vice, segundo vice, função do segundo vice, substitui o primeiro vice, função do vice. Então, assim, é tudo muito vago, mesmo sendo esses cargos, e tanto para os cargos da diretoria. Tá. Né? E a gente viu, acho que foi essa semana, né, dos novos diretores que foram nomeados pelo Stable. E aquilo ali, você vê, uma fagulha, é um início de alguma governança de transparência, que é o que a gente está pedindo, que isso seja previsto no estatuto, que isso esteja previsto em regras claras, já previamente decididas. Porque Você diz no sentido de o Stable divulgar o documento, de divulgar o documento, dizendo... Quais são as atribuições? São as atribuições. Então, assim, já tem algumas coisas. A atribuição, a data. Então, por exemplo, se fala muito da adequação do estatuto à Lei Geral do Esporte, tal. Uma reivindicação que acho que ninguém abre mão é da responsabilização de quem causar prejuízo. Isso está previsto, está muito bem previsto. Isso já está previsto na Lei adequado pela Lei Geral do Esporte. Nós queremos a inclusão no estatuto. Porque senão o clube fica refém de judicializar tudo. Exatamente. Só que também tem aquilo. Então, assim, para responsabilizar, você precisa delimitar. Sim. Você precisa saber exatamente quem é responsável por o quê e a partir de quando. As competências, né? As competências. Então, por exemplo, e você sabe bem, muito também das apurações, você pega, por exemplo, essas investigações que estão tendo, que seja lá, e isso é comum, seja na investigação que teve lá do Vaidbet, seja nessa investigação de agora das notas frias, etc. Quem que era responsável por o quê? É um desafio saber às vezes. É o financeiro, é quem tá abaixo do financeiro, é o assessor, é o presidente. Verdade. Então quem é responsável por quê e desde quando? Às vezes a área não tinha diretor, né? Aí às vezes não tinha diretor e foi o gerente. Né? É difícil, então assim, isso que acontece. Numa empresa como um Corinthians, numa estrutura como o Corinthians, pô, são dezenas de atos administrativos, até centenas de atos administrativos, que são feitos todo dia. Onde que começa, onde que termina a responsabilidade de cada um? Ninguém sabe. Interessante. Ninguém sabe. Então, na medida, por exemplo, que o Stable foi lá e colocou, olha, estou nomeando hoje diretor Daniel, e hoje você tem essa e essa responsabilidade. O que aconteceu ontem, em cima dessas coisas que aconteceram aqui, não é problema seu. Hoje já é. Hoje já é. E aquilo que você fez além daquilo que você foi designado também, aí é problema seu, porque você invadiu competência. Ninguém te pediu. Ninguém te pediu. Ninguém te pediu fazer isso, meu amigo. E essa parte, por exemplo, essa parte da invasão de competências, de não saber exatamente o que faz, foi um dos pontos centrais lá da investigação da Vaidbet. Da Vaidbet, é verdade. Né? E tá sendo, e essa vai ser uma questão, e aqui falando de maneira bem... zero política, de maneira bem técnica da minha experiência da advocacia criminal, essa é uma discussão que vai ter nesse inquérito das notas frias, dos não sei o quê, dos cartões. Porque entre o presidente, o último da lista, até o pessoal que só atende o telefone, passa por muita gente. Quem fez exatamente o quê? Quem sabia do quê? Né? Então, assim, quando você já tem isso já previamente estabelecido,
você já sabe o que cada um faz, isso vai ser muito importante para saber quem tá invadindo a competência e exatamente aquilo que você vai fazer, Quem deixou de fazer também, né? que vai fazer, o que deixou de fazer e aquilo que você vai ser responsabilizado. Inclusive, a gente fala muito de responsabilização. Não, se você fez um bom trabalho também, se dentro daquilo que você tá fazendo você apresentou um bom trabalho, o seu bom trabalho vai ser reconhecido, Reconhecimento. né? Mas hoje em dia não. Por exemplo, a função do um diretor administrativo é muito amplo. O que faz exatamente diretor administrativo? Numa gestão tem mais poder, noutra gestão tem menos poder. O jurídico, né? Jurídico, tem que financeiro, ficar claro pro isso torcedor, tem que ficar né? muito claro. E isso é uma coisa que tem que estar claro, isso precisa estar no estatuto. Isso é uma bandeira grande que a gente tem também. Boa. Já caminhando para o final, eu acho que a gente precisa abordar pelo menos 2 assuntos mais, né? A gente pode até falar em conjunto, Sim. que é o que o coletivo pensa atualmente do assunto, que sempre é um assunto do momento, né? Que é a separação do clube social e do futebol. É uma demanda de muitos torcedores, né? Uhum. Por mais que eu pessoalmente não concorde, por exemplo. Mas o que o coletivo pensa, se ele debate esse assunto, se a proposta cita em algum momento. E também SAF, né? O que a proposta do coletivo fala sobre SAF? O que o estatuto deveria prever, na visão de vocês, em relação à SAF? A gente tem a proposta de SAF, né? É um dos últimos pontos aí da nossa proposta. E hoje a SAF, muita gente pede SAF no Corinthians, né? Mas ela não tem nenhum tipo de regulação no estatuto. Então a gente não saberia nem por onde começar. Então a gente não tem nenhum critério para precificar o clube. Será que é possível precificar? Então tem uma série de coisas que a gente não saberia nem por onde começar antes de falar de SAF. Certo. Então a gente tem a proposta. Antes de mais nada, não é nem questão de ser contra ou a favor da SAF. O que a gente é contra é que o clube em caso de uma venda do clube de SAF, o clube ele tenha majoritariamente as ações do clube. Isso. Isso vai Nossa ser proposta, colocado na no proposta. estatuto, não. A maior parte vai vender, não vai vender, pra quem vai vender, pode ser decidido no 50 futuro. mais 1 é o Parque São Mas Jorge 50 mais sempre, 1 é do Corinthians. sabe? Ah. Então, quando a gente fala de SAF, esse é o primeiro ponto, isso é o que a gente traz para reforma, né? Então, sem isso, a gente não conseguiria falar de Essa SAF. foi a opinião da maioria. Independente de quem seja, um comprador Independente de quem- brasileiro, estrangeiro, Independente não de importa. quem seja, qual Independente. modelo que seja, porque existem vários modelos de SAF, então independente do modelo. Mas tem muita gente que é a favor. Tem muita gente que é a favor da venda total. Tem muito. Assim. São vários modelos. Mas na proposta Só que do que a gente coletivo é isso. recebeu, o que a gente recebeu da nossa aqui, então assim, quem for a favor, também tudo Até bem. porque Somos amigos. Tudo bem, né? Até tudo porque, bem. com o passar dos anos, a SAF, em questões tributárias, vai ser mais vantajoso do que o clube associativo. Exatamente, isso é muito importante. Sabe? Então, se isso for acontecer no futuro, o clube tem que ter alguns mecanismos, alguns critérios para que isso Já tá aconteça. antecipando. Tá. Então, o coletivo pensa que 50 mais 1, o Corinthians sempre vai ser majoritário nas ações do clube. E você falou sobre separação de clube social E futebol, né? Teve a questão da proposta do Cittadini hoje, né? Fala sobre a separação das contas, né? A gente acredita que, antes de mais nada, que tem que ser mais transparente o que cada departamento gasta, de fato, né? Quanto que o clube social, de fato, ele é deficitário? Ou ele não é? O clube social, Ninguém o clube, sabe aonde, o futebol, deficitário aonde, né? o clube de futebol, o futebol, ele é superavitário ou ele não é? Ou o problema são os juros? Tipo, de onde que tá saindo, sabe? Por que a dívida ela é tão alta? Então a gente precisa ter isso bem definido, não só de forma contábil, antes de mais nada, né? Isso precisa ser bem descrito no balanço. Tá. E é o que a gente não tem hoje. Então a gente é a favor que isso seja mais claro pro torcedor, pra ele saber, porque senão fica aquela guerra, né? Pô, quem mata o clube é o clube social. Poxa, será mesmo? Existem formas da gente conseguir rentabilizar isso também, né? A gente conseguir trazer mais receitas pro clube. Uhum. A gente não chegou a falar, por exemplo, falou muito sobre a questão do voto do sócio-torcedor, né? Sim. Então, a gente, dentro da reforma, a gente gostaria que o sócio-torcedor, na verdade não seria o sócio-torcedor, né? Seria um associado de futebol, que se cria uma nova categoria para que o torcedor ele tenha a possibilidade de ter os direitos políticos e ele possa escolher o presidente, possa escolher ter o direito à votação em assembleia. E isso, além de democratizar o clube, é mais uma possibilidade de fonte de receita. Seria um título que a pessoa teria para poder participar ali das decisões do futebol, mas dessa pessoa ela não teria acesso ao Parque São Jorge, é isso? Exatamente. Ela tem todos os direitos políticos que um sócio do Parque São Jorge tem hoje, só que sem o direito ao uso. Tá.
certo? Então esse seria o associado de futebol. É a forma como a gente pensa de trazer o torcedor pro processo para aumentar o nosso colégio eleitoral, entende? Então a gente vai trazer o torcedor de fato para votar. Isso não só traz, democratiza o clube, a gente coloca o torcedor no processo, como também, cara, é uma excelente possibilidade de a gente trazer receitas novas pro clube sem aumentar custo. Justo. Então, vou dar um exemplo. Até você teve uma discussão recente sobre a questão do déficit no clube social. Sim. Um exemplo. Não vou nem falar em números porque não faz muito sentido, mas a gente poderia falar. A gente tem, se não me engano, 80 mil sócios torcedores hoje no Fiel Torcedor. Tá quase indo pra 100 já. Tá quase indo pra 100. Depois da biometria. Cara, se a gente conseguisse fazer essa conversão de 10% desses sócios torcedores em associados do futebol, que não é nada. Acredito que a gente conseguiria muito mais que isso, mas que fosse 10%, a gente colocaria mais 10 mil pessoas. Hoje, para você ter um direito político no clube, você tem um investimento médio de 11 mil reais, 11 mil e uns quebrados. Contando, né, compra do título, mais mensalidades durante 5 anos. Certo. Na nossa proposta, a gente coloca que os direitos políticos sejam adquiridos a partir de 2 anos, né? Você tenha direito a voto. E na nossa proposta associada de futebol, ele consegue comprar o título com os mesmos 2 mil reais, certo, com uma manutenção mensal de 49 reais. Tá. Certo? Então, você tira esse custo médio de 11 mil reais para o cara adquirir direito político e joga para 2. Faz isso vezes 10 mil. Verdade. Em 2 anos, olha o que a gente tem de possibilidade de receita para o clube sem aumentar nenhum custo. Então, a gente democratiza o clube, a gente traz receita para o clube, sabe? Então, é mais uma forma, tipo, da gente tentar diminuir, às vezes, essa sangria que o clube social pode estar dando pra gente, sabe? E assim, sem frequentar. Porque isso eu já ouvi também de algumas vezes, essa proposta do voto do torcedor, de aumentar, ela ficou barrada naquela coisa de muita gente do clube, pessoal preocupado que do dia pra noite ia lotar a piscina, ia lotar a sauna, não. O torcedor não quer isso. Não queremos isso. O presidente Alê dos Gaviões, ele fez esse comentário numa coletiva com o Tuma. A primeira que o Tuma fez há alguns meses, né? Ele falou, gente, a gente não quer o clube social, a gente não faz a mínima questão de frequentar. Não. A gente só quer votar. Quer votar. E é justo. É justo, sabe? Nós entendemos o Parque São Jorge como patrimônio do Corinthians. Sim, é a história do Corinthians. Como a história do Corinthians, então respeitamos muito o que tem ali. Eu, quando fui criança, bebi a aguinha da Bica, eu levei meu filho pra beber. É muito legal. A gente recomenda que vire sócio, porque é muito legal. Então, assim, um ambiente gostoso, é legal. Exatamente. Então, você vê, nós somos de fora e estamos olhando com esse olhar, né, não tão raivoso pra dentro. Então, assim, esse também é um aceno, né? Tanto da gente pro sócio e do sócio pra gente. Então, assim, ninguém quer... Não queremos entrar, não queremos a piscina, não queremos o campo, não queremos... Torcedor não quer nada. Só quer votar. Essa foi uma discussão que a gente teve bastante, porque ele falou assim, olha, estamos em 100 mil e 10%. Porque a gente também entendeu. Exemplo, né? Pode ser muito mais. Pode ser muito mais, porque assim, porque o que tá na proposta? Também que isso é facultativo. O voto do fiel torcedor, ele não vai ser obrigatório. Porque também, por ouvir muito, e isso é uma coisa que faltou, pro sócio ter esse negócio na cabeça de achar que, porra, o Parque São Jorge vai lotar, e de muito conselheiro que também ficou preocupado, essa ausência de discussão, né? Essa ausência de diálogo. Tem muito torcedor que faz seu voto torcedor e só quer comprar o ingressinho dele, assistir o jogo e ir embora. Sim. Verdade. Enquanto tem outros que não, outros que querem participar da vida política, outros que querem votar. Então vai ser facultativo. Assim, se de 100 mil sócios torcedores, os 100 mil manifestar... Porque assim, porque a gente entende que a pessoa que manifesta o desejo de querer votar, você não vai porque é obrigatório. Então, se a pessoa manifesta o desejo, é porque ela quer acompanhar. Sim. É porque ela quer fiscalizar. Sim. É porque ela vai ficar atenta. É porque ela vai ver o que o candidato vai falar, aí vai falar na TV, ele não vai falar só pro Parque São Jorge, vai ver o que esse candidato vai falar para ela. Sim. Porque ele não vai estar também só no bairro. Ele vai estar no norte, no nordeste, ele vai estar nos Estados Unidos, ele vai estar no Japão. Presume-se que a pessoa, para investir um valor desse num título, é porque ela quer realmente. É porque ela quer. Sim. Então nós estamos oferecendo. Não, quem quer, até porque você falou, pode ser 10%, pode ser 50%, seria muito bom.
Verdade. Né? Que o Corinthians chegasse aí aos 200 mil A gente- sócios torcedores e que todos quisessem votar. A mas gente, cada a gente conseguiu um valor expressivo na doação pra Arena. A gente tendo a oportunidade de abrir pro torcedor participar do processo político, ter os direitos políticos e ainda assim saber que ele vai ajudar o clube de fato com receitas, cara, isso é fundamental. Isso é fundamental. E isso ajuda o clube, pro próprio associado. Então, esses números que a gente falou que vai, a gente tá levando. Olha só, que loucura. Porque você vê como a gente estudou muito bem, a gente pegou esses pontos com muita intenção, a gente tem essas coisas de. Algumas coisas que pareciam jogadas, mas pegamos com muita atenção do que você falava. Isso foi o Tuma que falou tanto nessa reunião, falou algumas outras vezes, até publicamente. Não só ele, mas outros conselheiros. Isso já foi dito, isso foi um ponto de atenção. O quê? De que, durante muito tempo, foi o clube social que sustentou o Corinthians. Certo. Né? Então, pô, a gente sabe que na década de 70, na década de 80, o clube social do Corinthians passou dos 100 mil sócios. Né? A gente vê fotos da época, um negócio Fotos ali na época era um impossível, negócio muito impraticável, louco. né? Sim, que acho que Piscina lotada. era o clube com o maior número de sócios do mundo e tal, e esse número foi caindo, a gente sabe, por diversas razões, por exemplo, a piscina, qualquer condomínio tem piscina, Sim. os clubes, tal, isso foi espalhando, foi perdendo interesse, enfim, As coisas mudam, né? as coisas mudam por diversos motivos. E nesse projeto a gente, inclusive, está ajudando o próprio de fora. Então, tudo bem, você lá atrás, o sócio, ajudou a sustentar o futebol do Corinthians, agora nós, que somos sócios do futebol do Corinthians, a gente está, inclusive, oferecendo, acabou de sair o déficit, né? Nós estamos oferecendo solução, inclusive. Sim. Nós estamos ajudando, a gente está oferecendo uma solução, a gente está oferecendo uma forma de reduzir esse déficit. Lógico assim, com uma parte da redução desse déficit, com mais dinheiro pro clube, Sim. né? Porque na medida que você é associado, você paga a manutenção, é mais dinheiro para o clube, mas também a profissionalização, ela naturalmente, ela vai reduzir esse valor. Ela vai diminuir os gastos, né? Porque e diminuir os potencializar gastos. as receitas, né? O gasto com o pessoal que o Corinthians tem, o social, é loucura, é bizarro. Ninguém nunca me explicou, não vi. Ninguém sabe exatamente o tanto de pessoal que o Corinthians tem que precisa para aquela estrutura. Então você fala, opa, a gente se fala muito dos gastos, mas de onde que vem esses gastos? De onde que vem esse déficit? De que está sendo gasto? É de funcionário? Eu lembro que Isso precisa ser bem descrito, né? isso precisa ser muito bem descrito. É verdade. Em discussões anteriores, tinha aquelas coisas que falavam de gasto de 100 mil selos. Falei, pô, o pessoal tá gastando selo pra caramba, então de onde que vem esse valor? Ninguém se sabe. Então, com a profissionalização vai se saber. Naturalmente vai ter departamento que vai cair, naturalmente vai ter uma queda drástica desse número de pessoal. Então, então assim, além de mais dinheiro, o próprio clube social vai ter uma estrutura profissional e que vai acabar até dando lucro. Verdade. É o que a gente espera, né? Verdade. A gente teria muitos assuntos para poder tratar. A proposta ela é imensa, né? É bem ampla, né? Já vou deixar aqui o espaço para a gente, de repente, futuramente fazer uma outra conversa, né? Conforme a reforma ela for avançando, né? A gente vai ter espaço para poder debater mais. Mas eu acredito que, de momento, eu quero deixar espaço para vocês fazer uma consideração final, algum comentário de algum trecho que a gente não tenha falado e que talvez seja importante. E já coloquem também à disposição aí as redes sociais, né? Do coletivo, por onde que o torcedor que ainda não conhece a iniciativa pode poder conhecer, ler a proposta e se inteirar mais e até apoiar o projeto. Quer começar? Pode ir. Não, a gente queria agradecer o espaço. É muito importante para a gente ter essa oportunidade de falar na Central Timão, de falar em outros canais também, da gente conseguir expandir o debate da reforma do Estatuto com o torcedor em geral. Então, a gente sabe que é só o começo, a gente conseguiu avançar muita coisa, a gente conseguiu conversar com muita gente, a gente conseguiu apresentar esse projeto de verdade não só para torcedores, mas também dentro do clube. Então, cara, a gente fica muito feliz com esse espaço. Acho que de mensagem que a gente deixa pro torcedor, cara, que não perca esperança. A gente sabe que tá todo mundo muito, muito frustrado com o momento político e administrativo do clube, mas, cara, o clube é muito grande. O Corinthians é o maior clube do Brasil, em todos os aspectos. Então a gente não pode perder a fé. A gente sabe que depende do engajamento do torcedor pra gente conseguir sair dessa. E
óbvio que eu espero que com a reforma do estatuto o torcedor tenha o direito a voto, né? Que a gente consiga fazer ter essa modalidade de associado torcedor. Mas enquanto isso não acontece, para quem for possível, a gente sabe que não é um valor também tão baixo, né? Mas comparando com os outros clubes é um pouco mais acessível. Vire sócio. Vire sócio, participa do processo. O clube precisa de todo mundo aí unido para fazer acontecer. Acho que esse é o principal aí, a mensagem que eu deixo aí, porque a gente partiu da indignação também, cara. A gente é torcedor, a gente é de arquibancada. Cara, já vi muita coisa na arquibancada já, então é isso. Boa. E assim, a gente tá em todos os Instagram, no X, no Twitter, só digitar lá Coletivo Voz Corintiana. Certo. Né? No Instagram achei Coletivo Voz SCCP, não é? Ou ao contrário? No Instagram. Agora não lembro exatamente a ordem, mas é Coletivo Voz Corintiana e Coletivo Voz Coletivo SCCP. Voz SCCP, não lembro agora. Colocar lá Coletivo Voz Corintiana vai achar fácil. Vai achar. Já vai achar fácil. Boa. Agradecer pelo espaço da Central do Timão. Central do Timão, a gente tem o maior respeito por vocês, que fazem um trabalho sério também, estão sempre acompanhando o Corinthians. Agradeço muito pelo espaço. Também falar pro torcedor também, reafirmar, não perca esperança. A reforma do estatuto vai sair. Vai sair. A reforma do estatuto vai sair. A extensão dessa reforma, se vai ser uma reforma boa, se vai ser uma reforma ruim, depende também da gente acompanhar, se a gente vai estar em cima. Fiscalizar, né? De fiscalizar, né? E que a gente tá aqui, gente. A gente é um canal aberto. Estamos aqui. Isso aqui, tudo que tá aqui, a gente conseguiu pegar a proposta de muita gente e condensar em algo objetivo. Então, se você também tem alguma proposta, então se você tem algo a fazer... de semana passada, por exemplo, já tá vendo? Já apresentamos algo objetivo, então já tá na mão do Conselho Deliberativo a proposta referente ao torcedor de fora de São Paulo. Sim, sim. A gente apareceu entregando, e tudo isso veio assim, a gente já abriu nossos canais, abrimos o formulário, a gente tá discutindo, fizemos outras lives, e da última vez que saiu a reportagem, já muita gente falou, e eu que sou fora de São Paulo? E eu que sou fora de São Paulo? Pronto. Da gente aparecer, de saber que a gente tá com esse contato dentro do Corinthians, já se transformou em algo objetivo e vamos acompanhar para que isso aconteça lá dentro. Então, assim, não desanime e vamos conversar, vamos dialogar. Nem tudo, você vê, nem tudo exatamente do que tá aqui é uma proposta minha, é o que eu faria. Tem coisa que eu faria até mais radical, tem outras que eu seria mais conservador, mas é isso. Em conjunto, se nós estamos temos a indignação em conjunto, nós temos o amor pelo Corinthians em conjunto, uma coisinha ou outra a gente pode discordar, mas na unidade, juntos, a gente vai fazer coisa boa, a reforma vai sair e a gente vai mudar o Corinthians. Corinthians é um clube fadado a dar certo, já diria Kaká Catalão. Boa. É isso aí. Adriano, Obrigado. muito Valeu. obrigado pela presença. Diogo, Valeu também. mesmo. Obrigado, hein? E tá aí, vocês ouviram, né? A porta do coletivo tá aberta, as redes sociais estão disponíveis, então você que tá vendo aqui essa entrevista, curta esse conteúdo, compartilha com algum amigo corintiano, se você tem algum comentário, alguma sugestão, coloca aí nos comentários, digita, manda na DM pro pessoal, que eles certamente vão dar atenção, vão incluir o que for pertinente, pra gente poder fazer aí uma reforma do estatuto, porque é isso que todo corintiano quer, com certeza. Obrigado por ter assistido e vai Corinthians!